Nessa videoaula, nós vamos tratar de observadores lineares de estado para slits a tempo contínuo. Como de costume, a representação em espaço de estado do slit, no caso aqui a tempo contínuo, vai ser dado por esse par de equações, equação de estado. X ponto de t, que é a derivada do estado em relação ao tempo, vai ser igual a x de t mais b u de t. X de t é o estado, u de t é a entrada. Saída y de t, equação de saída, vai ser igual a cx de t mais d u de t. Então essa é a equação 1, subdividida aqui em equações 1a e 1b. Aqui a gente está considerando que para resolver a equação de estado, que é uma equação de primeira ordem, diferencial matricial de primeira ordem, a gente precisa de uma condição inicial, de um estado inicial no tempo inicial t0, diferente de zero. Sem perda de generalidade, nós vamos considerar o t0 igual a zero. E, no caso geral, a gente considera a solução para o tempo t maior ou igual a t0. Também, como de costume, o estado é um vetor no Rn, a entrada é um vetor no Rmzinho, a saída é um vetor no Rp, o tempo aqui é para t maior ou igual a t0, a gente vai fazer t0 igual a zero sem perda de generalidade. Matriz A é uma matriz quadrada no Rn por n, matriz B é uma matriz no Rn por m, matriz C é uma matriz R no n por p, e a matriz D é uma matriz no Rp por m. Bem, qual é a motivação para a gente tratar aqui de observadores lineares de estado? A gente viu na aula de estabilizabilidade, né, como é que a gente estabiliza um dado slit através de realimentação de estados, ou seja, a gente faz a entrada U de t igual a menos uma matriz K que multiplica o estado x de t. E a gente viu que nesse esquema de realimentação de estado, para a gente conseguir estabilizar um sistema, cuja matriz A, por exemplo, não é uma matriz estável, a gente precisa, é necessário, que o sistema seja completamente controlável e observável. E a gente precisa, naturalmente aqui, para fazer U de t igual a menos k x de t, a gente precisa de acesso direto aos elementos do vetor de estado x de t. Tá? Qual é a questão prática em relação a esse acesso direto? Nem sempre é possível. Tá? Nem sempre você pode, de fato, usar um sensor e medir diretamente o estado x de t. Tá? Então, a medição direta nem sempre, na prática, é possível. E, tipicamente, a medição contém ruído, não é uma medição sem ruído. Então, existe alguma componente de ruído que contamina a medição direta dos elementos do estado x de t através de sensores, por exemplo. Então, tem essa dificuldade aqui de acesso direto aos estados, o que impediria a gente estabilizar o sistema através de um esquema de realimentação de estados. A gente pode pensar também num acesso indireto, e para isso a gente requer que o sistema seja completamente observável, e a gente viu que a gente consegue estimar o estado no tempo inicial, em t igual a t0, através da saída e suas derivadas. E uma vez conhecendo as matrizes A, B, C e D da representação em espaço de estados, e conhecendo o x de t0, entrada U também conhecida, a gente consegue calcular os estados ao longo do tempo. Mas, de qualquer forma, para a gente obter uma estimativa do estado no instante inicial t0, a gente precisa calcular nas derivadas temporais de y de t. Se a gente não tiver como obter essas derivadas analiticamente, a gente vai ter que aproximar essas derivadas via algum tipo de aproximação numérica que também incorre em erro. E, além disso, a própria medição do y de t pode ser ruidosa. Então, a gente pode incorrer em erros na estimação de x de t0, que vão ser propagados no cômputo dos estados ao longo do tempo, tanto devido a erros na medição do y de t, quanto devido a aproximações numéricas no cálculo das derivadas de y de t em relação ao tempo. E mais ainda, suponha também que os erros de aproximação numérica sejam pequenos ou desprezíveis. Quando a gente faz a derivação temporal de y de t, se y de t for contaminado por ruído, a derivação temporal tende a reduzir a razão sinal-ruído do sinal resultante. A gente está fazendo aqui derivadas di, dti de y de t
derivadas de ordem até ordem n, né? Então, a cada vez que a gente deriva, a tendência é a gente reduzir a razão sinal de ruído, ou seja, a gente reduz a potência do sinal em relação à potência do ruído. Quer dizer, a componente de ruído passa a ser cada vez mais proeminente em relação à componente do sinal, que resulta do processo de derivação. Então, a questão principal que motiva a construção de um observador de estados é a impossibilidade prática da gente conseguir acesso direto aos estados. Então, a ideia de um observador de estados, que de fato é um estimador de estados, é a gente tentar estimar os estados do sistema através de medições na entrada e na saída e do conhecimento da representação em espaço de estados do sistema, ou seja, das matrizes A, B, C e D. A gente vai tratar aqui apenas de sistemas lineares e invariantes no tempo. Então, o objetivo associado aqui a observadores lineares de estados é projetar um estimador. A gente está chamando aqui estimador de observador para o estado x de t. E a gente precisa conhecer as matrizes A, B e C, não precisa da matriz D no caso aqui, da representação em espaço de estados. Nota, né, que essa representação tipicamente é um modelo, né, de uma planta que é o sistema em questão. A gente precisa conhecer a entrada U de t e a saída Y de t. Qual vai ser o contexto em que a gente vai trabalhar a questão aqui de observadores lineares de estado? Vai ser o contexto ideal. E o que eu quero dizer com isso? Que o contexto é tal que tanto a entrada como a saída são medidas sem ruído, então são medições ideais da entrada U de t e da saída Y de t, e não há incerteza na representação em espaço de estados, ou seja, não há incertezas associadas às matrizes A, B, C e D que eu conheço de forma perfeita. E além disso, o slit em questão, a gente assume que é completamente controlável e é completamente observável. E considerando aqui um estado inicial em t igual a t0, diferente de zero infinito, qualquer. Então essa é a ideia do observador de estados. Eu tento circunscrever os problemas de acesso direto aos estados, através de medições com sensores, por exemplo. Isso pode ser inviável na prática por uma série de razões. A gente vai tratar nessa videoaula de duas classes de observadores. A classe chamada em malha aberta, né, que vai requerer as matrizes A, B e C, e apenas a entrada U de t. A gente não vai usar a saída Y de t. E a classe de observadores em malha fechada, que também é chamada de observador de Luenberger. E o observador de Luenberger vai requerer conhecimento das matrizes A, B e C, da entrada U de t e da saída Y de t. E na classe aqui de observadores em malha fechada, ou observadores de Luenberger, existem ainda duas subclasses. Observadores de ordem completa, que vai ser a mesma ordem do sistema em questão, que é a ordem nzinho, e de ordem reduzida. Nessa videoaula, a gente vai ver somente observadores de ordem completa, ou seja, com a mesma ordem do sistema em questão, ordem igual a n. E além disso, nós vamos apresentar as formulações no contexto ideal que a gente viu antes. U de t e Y de t medidos sem ruído e matrizes A, B e C sem incertezas associadas. E mais à frente nós vamos ver que o projeto do observador de Luenberger, né, que está na classe dos observadores em malha fechada, de ordem completa, é um problema dual do problema de estabilização via realimentação de estados. A gente vai acabar chegando no mesmo tipo de problema. Então, tudo que a gente viu no tópico de estabilizabilidade, a gente vai aproveitar aqui para o tópico de observadores lineares de estado. Então, vale a pena revisar tópicos anteriores, quais sejam realimentação de estados, estabilizabilidade via realimentação de estados, teorema da dualidade, que a gente vai utilizar aqui, e também o tópico de estabilidade assintótica. E quando a gente se refere a, por exemplo, a matriz A do sistema é estável, a gente está querendo dizer que o sistema é assintoticamente estável, e no caso aqui de sistemas a tempo contínuo, a gente quer dizer que todos os autovalores da matriz A, da representação de estados, têm parte real negativa. Então vamos começar propriamente o tópico de observadores de estados, vendo o observador em malha aberta. Então qual é o esquema? A gente tem um slit em questão com as matrizes A, B e C da representação de estados. Tá? Entrada U de t, saída Y de t.
estou representando de forma compacta aqui aquele diagrama de blocos que envolve as matrizes A, B e C e D que eu não estou utilizando aqui. No caso do observador em malha aberta, eu vou fazer uma cópia do slit, ou da representação de estados do slit, com as matrizes A, B e C conhecidas, sem incertezas, e vou utilizar aqui a entrada U de T para alimentar essa cópia do slit. Então, a entrada U chapéu de T do observador é igual a U de T. Então, U de T igual a U chapéu de T. O observador vai produzir uma saída Y chapéu de T e também vai entregar para a gente uma estimativa do estado, X chapéu de T. Então, a notação chapéu aqui tem a ver com estimativa associada a uma determinada variável. Então, Y chapéu de T é uma estimativa da saída Y de T, real do sistema, e U chapéu de T é uma estimativa da entrada U de T. No caso aqui, eu estou fazendo essa estimativa com erro zero, né? U de T igual a U chapéu de T. E como eu falei, a gente tem uma cópia do slit, logo a dinâmica do observador vai ser a mesma dinâmica do sistema em questão. A gente vai fazer o X chapéu ponto de T, vai ser igual a X chapéu de T mais B U de T, nota que o U de T aqui é igual a U chapéu. E a saída Y chapéu de T do observador vai ser igual a C que multiplica X chapéu. Essa é a equação 2 subdividida em 2A e 2B. Novamente, a gente vai considerar um estado inicial X chapéu no instante T igual a T0, diferente de zero. E nota que esse estado X chapéu pode ser diferente do estado X de T0. E é tipicamente o que acontece. A gente chuta, né, um estado inicial X chapéu em T igual a T0, diferente do estado X de T0, que a gente de fato não conhece. E a ideia é que o X chapéu convirja para o X, né? E avalia essas equações para T maior ou igual a T0, em geral. E aqui a gente vai, sem perda de generalidade, fazer T0 igual a zero. Então, o observador, de fato, é uma cópia, no caso aqui em malha aberta, representação em espaço de estados do próprio slit. Agora a gente define o E subscrito X de T, que é o erro associado à estimativa do estado. Então, E x de T vai ser definido como o estado X de T menos a estimativa do estado X de T. Nota só, eu conheço, porque eu posso arbitrar X chapéu de T. Eu não conheço X de T. Eu quero, né, que, no final das contas, esse erro aqui de estimativa vá para zero, de modo que o X chapéu de T acompanhe sem erro, né, com um erro muito pequeno, o X de T. Né? E dessa forma eu consigo observar aqui, através de X chapéu de T, o comportamento de X de T. Muito bem. Se Ex de T é dado por essa expressão, a derivada de Ex de T em relação ao tempo, ou seja, Ex ponto de T, vai ser o X ponto de T menos o X chapéu ponto de T. Então são as equações 3 e 4. E o que eu quero? Eu quero que o limite quando T vai para infinito de Ex de T vai para zero. Porque se isso acontecer, né, eu garanto que o X chapéu de T converge para o X de T, que é o que eu quero de fato observar. Né? Então, qual vai ser a dinâmica do Ex de T? Ora, a gente viu que o Ex ponto de T é igual a X ponto de T menos X chapéu ponto de T. Agora eu substituo, né, X ponto de T pela expressão lá da REE do sistema original, do slit original. X ponto de T a gente viu que é AX de T mais BU de T, menos o X chapéu ponto de T. Vou usar a representação em espaço de estados do observador. Isso aqui é menos, né, AX chapéu de T mais BU de T. Então a gente vai ter aqui mais BU de T sendo cancelado com menos BU de T. Vai sobrar aqui A, que multiplica X de T menos X chapéu de T. Mas essa expressão em parênteses aqui é o próprio EX de T. Logo, a gente chega à conclusão que o EX ponto de T é igual a que multiplica EX de T. E a gente já viu em aulas anteriores, né, que para um EX em zero, diferente de zero, e para T maior ou igual a zero, a solução dessa equação, EX ponto de T é igual a que multiplica EX de T, é EX de T igual a E elevado a AT, que multiplica EX de zero.
E o que eu quero? Como a gente viu antes, eu quero que o limite, quando t vai para infinito, de x de t seja zero. Logo, a gente viu no tópico de estabilidade assintótica, é preciso que a matriz A seja estável, ou seja, que todos os autovalores da matriz A tenham parte real negativa. É o critério que a gente tem que atender para que o sistema seja assintoticamente estável. Daqui a gente conclui o seguinte: se A for estável, então o limite quando t vai para infinito de x de t tende a zero. O que a gente observa aqui? É que a gente não tem controle sobre se o observador, de fato, vai produzir uma estimativa x chapéu de t que converge para x de t. Isso vai depender da matriz A, que é um dado do sistema. A gente não consegue alterar A. A é uma especificação do sistema. Então, se A não for estável, o x chapéu de t não converge para o x de t, ou seja, o observador não funciona. E se A for estável, ou seja, se todos os autovalores de A tiverem parte real negativa, a taxa temporal de convergência de x chapéu para x de t vai depender do autovalor de A com a maior parte real negativa. De onde vem isso? Vem da representação dessa equação aqui, e elevado a t que multiplica x de zero, xe de zero, dada na forma de Jordan. Pensa aqui na matriz A posta na forma de Jordan, similar a uma matriz A na forma de Jordan. A gente viu que os blocos de Jordan vão ter elementos na diagonal que são e elevado a lambda it, ou t elevado a um determinado expoente, que multiplica e elevado a lambda it. Ou seja, a taxa de decaimento ao longo do tempo dos elementos dessa matriz e elevada a t vai depender da parte real do alto valor. Então, e elevado a parte real do alto valor vezes t, e a parte real sendo negativa, então vai ser um valor negativo que multiplica t. Quanto maior for esse valor negativo, mais próximo de zero à esquerda, mais lenta é essa tendência de decaimento. Quanto mais próximo de menos infinito for a parte real, mais rápida é essa taxa de decaimento. Então, o alto valor de A com a maior parte real negativa vai acabar definindo para a gente a taxa de convergência aqui, no pior caso, de algum elemento de x chapéu de t associado ao mesmo elemento em x de t. E a gente não tem controle sobre essa taxa de convergência, porque A é dado do problema. A é a especificação do slit dado, então a gente não consegue alterar a especificação da matriz A. Então, a gente fica rendido em relação ao desempenho do observador. Além disso, a gente viu aqui apenas a versão ideal, não considerou qualquer tipo de ruído presente no sistema, no caso aqui em particular, nem nas matrizes ABC, nem ruído de medição em U de T. Agora suponha, só para a gente verificar que o problema fica mais complicado quando tem ruído presente, que a gente, ao invés de ter o chapéu de T igual ao U de T, a gente tenha uma contaminação por ruído W de T. Ou seja, o chapéu de T é U de T mais uma componente de ruído de medição. Aí, se a gente substituir esse U chapéu de T nas equações que a gente viu antes, a dinâmica de Ex de T muda. A gente vai ter Ex ponto de T vai ser igual a A que multiplica X de T. E agora o cancelamento lá BU de T, BU chapéu de T, é feito, mas sobra aqui um BW de T. Se o ruído for persistente, ou seja, estivesse sempre presente, com uma potência não nula, a gente vai ter aqui uma componente de ruído que vai afetar a dinâmica do erro. Então, vai afetar a estimativa X chapéu de T. E essa dependência é afetada aqui pela matriz B também. Então, se B amplificar esse ruído W de T, a gente piora a estimativa X chapéu de T em relação a X de T. Quer dizer, a convergência nunca vai para zero nem no infinito, se houver ruído presente aqui. Então, vai haver uma dependência aqui no erro de estimativa X chapéu de T em relação a X de T, tanto da matriz B, além da A, que vai definir aqui a taxa de convergência ao longo do tempo, e também vai depender da densidade espectral de potência da componente de ruído W de T.
Agora vamos ver o observador de Luenberger, que é na classe de observadores em malha fechada. O esquema é similar ao que a gente viu antes. A gente tem o slit, ou a planta em questão, com as matrizes A, B, C e D na representação em espaço de estado, a entrada U de T e saída Y de T. A gente não tem acesso direto aqui ao estado X de T, por alguma razão prática. E a gente vai querer estimar esse estado através do conhecimento da entrada U, da saída Y e de uma cópia do slit, ou seja, da representação de estados com matrizes A, B e C. E a ideia é, uma vez conhecendo a entrada U, que é alimentada nessa cópia do slit, que forma o observador de Luenberger, e da saída Y de T, alimentada aqui também, a gente consegue estimar o estado X de T. Nota, o observador de Luenberger tem como entrada o chapéu, que a gente vai forçar a ser igual a U de T. Tem saída Y chapéu de T, que a gente quer, de certa forma, que convirja também para Y de T. E nota que a saída Y de T agora, ao contrário do caso em malha aberta, né, é alimentada aqui como informação para o observador de estados. É justamente essa conexão aqui que produz para a gente malha fechada. Eu estou tomando a saída do sistema, né, utilizando o valor da saída do sistema para obter uma nova saída estimada do sistema. Então tem uma realimentação aqui da saída. Daí a malha fechada. Qual foi a proposta de Luenberger? Foi realimentar o erro na estimativa da saída. Tá? Então a gente vai definir agora, além do que a gente definiu antes, né, do erro EX de T, definido como X de T menos o X chapéu de T, então um erro na estimativa do estado, a gente vai definir agora o EY de T, que é o erro na estimativa da saída. O EY de T vai ser definido como Y de T, a saída de fato do slit, menos Y chapéu de T, que é a saída do observador, que é uma estimativa de Y. Nota que tanto o estado quanto a saída são vetores. Então, X de T é um vetor no Rn e Y de T é um vetor no Rp. Qual é a representação em espaços de estados ou a dinâmica do observador de Luenberger? Vai ser a seguinte: o X chapéu ponto de T vai ser dado por A X chapéu de T mais B U de T. E agora a gente acrescenta a parcela de realimentação, mais uma matriz L que multiplica o EY de T, ou o erro de estimativa da saída. Essa parte aqui que é a realimentação. Nota que eu estou usando a saída do sistema, né? Ou erro de estimativa da saída, que depende da saída do sistema, para afetar aqui o cômputo do estado estimado X chapéu de T. Tá? E a saída Y chapéu de T do observador vai ser C que multiplica X chapéu de T. Isso para um estado inicial em T igual a T0, X chapéu de T0 diferente de zero, e para T maior ou igual a T0. Sem perda de generalidade, a gente vai usar T0 igual a zero. Esse sistema de equações do estado de saída é 6, subdividido aqui em 6A e 6B. 6A é a equação de estados, 6B é a equação de saída. Essa matriz L de Luenberger, é uma matriz no Rn por P, é uma matriz de elementos reais que vai definir os ganhos de realimentação no erro de saída. Projetar o observador de Luenberger implica determinar essa matriz L, segundo critérios que a gente vai estabelecer. Vamos então estudar a dinâmica, né, do erro EX de T, como a gente fez antes, mas agora considerando essa dinâmica do observador de Luenberger, que inclui esse termo aqui, né, L e Y de T. A gente viu, né, que o EX de T é igual a X de T menos X chapéu de T, logo o EX ponto de T vai ser o X ponto de T menos X chapéu ponto de T. Agora a gente substitui essas parcelas pelas expressões que elas têm. Quem que é X ponto de T da representação em espaços de estados do sistema? X ponto de T vai ser AX de T mais B U de T. Menos quem vai ser X chapéu ponto de T. Eu vou usar a R e a E do observador. Vai ser AX chapéu de T mais B U de T mais L que multiplica Y de T. Aqui a gente vê que mais B U de T se cancela com menos B U de T. E a gente tem aqui AX de T menos AX chapéu de T menos
L que multiplica EY de t, e EY de t a gente viu que é Y de t menos Y chapéu de t. Esses dois termos aqui a gente pode escrever como A que multiplica x de t menos x chapéu de t, que a gente sabe que é EX de t, menos L que multiplica agora Y de t, que é CX de t, da REE do SLID, menos Y chapéu de t, que é C que multiplica x chapéu de t, da REE do observador. Trabalhando essa expressão aqui, a gente vai ter L que multiplica C, que multiplica x de t menos x chapéu de t, que é o EX de t. Aqui a gente vê que a gente tem EX de t nas duas parcelas aqui, colocando o EX de t em evidência, a gente tem que EX ponto de t vai ser igual a menos LC, que multiplica EX de t. Então a equação 7 agora define a dinâmica do erro EX de t para o observador de Luemberger. EX ponto de t vai ser A menos LC, e eu vou denotar essa matriz A menos LC de A subscrito L, que multiplica EX de t. A equação 8 é essa aqui. A L vai ser a matriz A menos LC. E a gente viu que a solução da equação EX ponto de t igual a L, que multiplica EX de t, para um EX de zero diferente de zero, para t maior ou igual a zero, é dada por EX de t igual a E elevado a L, que multiplica t, que multiplica EX de zero para t maior ou igual a zero. E o que eu quero? Mesma coisa que eu queria antes, né? Eu quero que o limite, quando t vai para infinito, de EX de t vá para zero. Logo, para que isso aconteça, a gente precisa que a L seja estável. Ou seja, a gente precisa que os autovalores da matriz AL tenham todos parte real negativa. Agora, a gente consegue alterar a localização dos autovalores de AL, porque a gente tem aqui AL dependendo não só de A e de C, mas também de uma matriz que está em aberto, que é a matriz L, que é a matriz de ganhos de Luemberger. Então agora a gente tem a possibilidade de controlar, né, a localização dos autovalores de A através da escolha, né, ou do projeto da matriz L. Nota só, esse problema, né, de estabilização da matriz AL é dual ao problema que a gente viu antes de estabilização do sistema via realimentação de estados, né? No problema de estabilização via realimentação de estados, a gente queria encontrar uma matriz K grande, tal que A menos BK fosse estável. No nosso caso agora, eu quero encontrar uma matriz L, tal que a matriz A menos LC seja estável. Então tem toda a cara de que, se a gente consegue resolver esse problema, como a gente viu lá no tópico de estabilizabilidade, é bem provável que a gente consiga resolver com técnicas similares o problema do projeto da matriz L para o observador de Luemberger. E, de fato, isso vai ser possível, né? Porque existe um teorema que diz o seguinte: existe matriz L pertencente ao Rn por P, tal que a matriz AL dada por A menos LC é estável, se, e somente se, o par AC é completamente observável. Nota que, no caso de estabilizabilidade, a gente viu que a matriz AR, dada por A menos BK, era estabilizável se o par AB fosse completamente controlável, né? Nota aqui a dualidade. E a gente vai usar, de fato, o teorema da dualidade, né, para facilitar a prova desse teorema. Lembrar e revisar a aula específica sobre o teorema da dualidade. O que diz o teorema da dualidade? O teorema diz o seguinte: o par AC é completamente observável se e somente se o par A transposto C transposto é completamente controlável. A gente mostrou isso em videoaula específica lá atrás. Aqui a gente só vai usar o resultado do teorema. Que outras informações a gente tem? A gente sabe que AL e AL transposto têm os mesmos autovalores. Quem que é AL transposto? AL transposto é A menos LC transposto, que vai ser A transposto menos C transposto, L transposto. E nós vimos no tópico de estabilizabilidade, né, para slits a tempo contínuo, que se o par AB for completamente controlável, existe matriz K tal que AR, dada por A menos BK, é estável. Especificamente, a gente viu, e é bom vocês reverem a aula, né, que existe μ maior que zero e μ maior que menos a parte real de lambda mínimo, onde lambda mínimo aqui
é o alto valor de A com menor parte real, tal que todos os autovalores da matriz AR têm parte real igual a menos μ. A gente consegue encontrar essa matriz K, né, que leva a parte real de todos os autovalores da matriz AR para o valor menos μ. Nota que o μ tem que ser ao mesmo tempo maior que zero, logo o μ é sempre um valor positivo, e ao mesmo tempo tem que ser maior do que menos a parte real do lambda mínimo. O lambda mínimo aqui é o alto valor de A com a menor parte real, que seria a parte real mais à esquerda. Isso aqui foi visto em videoaula anterior. E nessas condições que a gente acabou de dizer, a gente viu, né, e mostrou lá, chegou a essa expressão, que eu não vou mostrar de novo aqui, a gente viu que o valor de K é dado por meio de B transposto WA inverso, onde WA é o gramiano dado por integral de 0 até infinito de E elevado a til T, que multiplica B transposto, que multiplica E elevado a til transposto T dt. E quem é a til? A til vai ser menos μ, matriz identidade, menos A. E a gente vai escolher o μ de acordo com aquele critério que a gente viu antes, maior que zero e maior que menos a parte real de lambda mínimo. Muito bem, agora a gente só usa esses resultados que a gente viu antes para provar o teorema. Se o par AC é observável, então o par A transposto C transposto é controlável pelo teorema da dualidade. Muito bem, agora a gente só faz uma reatribuição, né, de variáveis aqui. Vamos chamar esse símbolo aqui de cuia. Então A cuia vai ser igual a A transposto e B cuia vai ser igual a C transposto. E além disso, vamos chamar K de L transposto, para que a gente use diretamente os resultados associados à estabilizabilidade. Bem, com essa renotação que a gente fez aqui, a gente pode dizer o seguinte: se o par A cuia, B cuia é controlável, porque está dito aqui, A transposto, C transposto é controlável, então existe K, pelo teorema que a gente viu antes, lá em estabilizabilidade, tal que AR igual a A cuia menos B cuia K é estável. Ou, voltando aqui para a notação anterior, AR igual a A transposto menos C transposto L transposto, né, que é igual a menos LC transposto, é estável. Mas como A menos LC é o AL, né, então a gente tem aqui que AR igual a AL transposto é estável. E se AL transposto é estável, AL também é estável. Então fica demonstrado o teorema. Bem, agora como é que a gente controla o posicionamento da parte real dos autovalores de AL, né? Eu quero posicionar os autovalores lambda I de AL com parte real igual a menos μ, sendo μ maior do que zero e μ maior do que menos a parte real de lambda mínimo, onde lambda mínimo é o autovalor de A com menor parte real, né? Como é que a gente faz, né? A gente viu que no caso anterior, né, para estabilizabilidade, a matriz K, né, que estabilizava AR, era meio de B cuia transposto WA inverso. Logo, né, quem é K? K é L transposto, da reatribuição que a gente fez anteriormente. Meio continua igual a meio. Quem que é B cuia transposto? B cuia transposto vai ser C, da reatribuição que a gente fez anteriormente. E quem que é WA inverso? Continua sendo WA inverso. E quem que é WA? WA é a integral de 0 até infinito de E elevado a til T, que multiplica B cuia transposto, que multiplica E elevado a til transposto. Faltou um transposto aqui, tá? Transposto T dt. Agora a gente substitui lá essas matrizes cuia pelas matrizes originais, né? Isso aqui vai ser, então, a integral de 0 até infinito de A til T, que multiplica B cuia é igual a C transposto, B cuia transposto é igual a C, A til transposto T dt. E, como antes, né, o A til vai ser menos μ, que multiplica matriz identidade, menos A cuia. E quem é A cuia vai ser A transposto. Então isso aqui define para a gente o procedimento para levar os autovalores lambda I de AL tal que a parte real de lambda I seja igual a menos μ. Então, em suma, né, quem é o L que faz isso para a gente? O L transposto vai ser meio de C
WA inverso, com WA sendo a integral de 0 até infinito de e elevado a til t, que multiplica c transposto c, e elevado a til transposto t, que multiplica dt, com a til igual a menos mi menos a transposto, e sob essas condições, mi sempre maior que zero, estritamente maior que zero, e mi maior do que menos a parte real de lambda mínimo, onde lambda mínimo é o alto valor de A com menor parte real. Então, usando essas equações, a gente consegue posicionar os autovalores de AL, todos com parte real igual a menos mi. E como mi é sempre positivo, a gente garante que todos os autovalores de A têm parte real negativa. Nota, né, que a gente só consegue posicionar a parte real dos autovalores de AL. A gente não tem controle sobre a parte imaginária. Tá? Mas é a parte real dos autovalores que define a velocidade de convergência de x chapéu para x, né? Como a gente viu antes. Para casos específicos, né, e eu estou me referindo aqui a sistemas lineares invariantes no tempo, ciso, uma entrada e uma saída, é possível a gente posicionar os autovalores de AL em pontos arbitrários no plano complexo. Não só a parte real, mas também a parte imaginária. Mas isso só vale para casos específicos de sistemas ciso. A gente vai ver exemplo disso mais tarde. E como a gente viu antes, né, o alto valor de AL com a maior parte real negativa, né, vai determinar aqui a taxa de convergência do x chapéu para o x. Quanto mais negativos forem as partes reais dos autovalores de AL, mais rápida é a convergência. Quanto mais próximo de zero a parte real for, mais lenta vai ser a convergência. Então a gente pode ser tentado, né, a adotar um valor de mi muito grande, de modo que a parte real de todos os autovalores de AL seja bastante negativa e, com isso, fazer com que a convergência de x chapéu para x seja bastante rápida. Desejável do ponto de vista da taxa de convergência ser rápida, mas a gente tem que se preocupar com a questão de ruído. Tá? Se a gente fizer essa escolha de mi muito maior do que zero, de forma que a parte real dos autovalores de AL seja bastante negativa, pode acontecer da matriz de ganhos de Lowenberg L, né, amplificar o erro de estimativa em Y. Né? Suponha que, por exemplo, um determinado escolha aqui, né, de mi positivo muito grande, né, a norma 2, né, de L aplicada aqui a EY de T, o erro de estimativa da saída, né, seja muito maior do que a norma 2, né, do erro de estimativa da saída. Haja uma amplificação aqui do erro de estimativa de saída muito forte. Né? E isso pode afetar a estimativa x chapéu em relação a x, criar uma incerteza, principalmente se houver, né, algum erro de medição em y. Né? Eu estou tomando y do sistema original, né, e realimentando no observador de Lowenberg. Se essa medição de y não for perfeita, né, tiver uma pequena componente de ruído, e L amplificar esse ruído, né, esse pequeno ruído em y, na medição de y, pode resultar num erro de estimativa grande em x chapéu devido a essa amplificação feita aqui por L. Então, esse tipo de questão aqui tem a ver, por exemplo, né, com a norma induzida, né, da matriz L. No caso de Slits mimo, em geral é possível, né, posicionar de forma arbitrária os autovalores da matriz AL, mas isso envolve, né, necessariamente resolver um sistema de equações não lineares. Tá? E, além disso, a solução L não é única. Né? Então, é um problema muito mais complicado, né, do que a gente viu aqui no caso do sistema mimo, né, para o posicionamento apenas da parte real dos autovalores de AL. Né? Se a gente quiser posicionar tanto a parte real quanto a parte imaginária, há métodos para fazer isso, mas que são muito mais complicados e envolvem solução numérica, né, de um sistema de equações não lineares. Uma referência que trata dessa questão é o livro do Antisakis Michael, de 2007. Vamos ver agora alguns casos particulares. Eu vou chamar de caso 1 o caso de um slit ciso, uma entrada e uma saída, ou seja, U de T é no R1, Y de T no R1, na chamada forma canônica observável, que eu vou abreviar aqui como FCO. Que na literatura de sinais e sistemas, né, é chamada de forma direta 1 canônica. Na literatura de controle, né, a nomenclatura usual é forma canônica observável. Essa forma direta 1 canônica é a transposta da forma 2 canônica. Quem é essa forma direta 1 canônica? Né?
para um sistema com entrada U de t e saída y de t. Escalares, né? Representados por uma equação diferencial de ordem n, tanto para y quanto para u, né? A representação em diagramas de bloco da forma direta 1 canônica é dada por essa figura aqui. A gente tem aqui uma linha de integradores denotados por S inverso. Nota que a linha de integradores é no sentido de baixo para cima, tá? Os coeficientes associados à parte homogênea da equação diferencial aparecem aqui: 1, menos A1, menos A2, menos AN menos 1, menos AN, né? Equação diferencial de ordem N. E os coeficientes do lado direito da equação, da parte não homogênea, aparecem aqui, né? Os coeficientes que afetam o de t e suas derivadas, B0, B1, B2 e assim por diante. E a gente faz como a gente faz usualmente, né? Atribui às saídas dos integradores os estados. Eu vou fazer aqui uma atribuição arbitrária que vai resultar em matrizes com estruturas específicas de acordo com essa atribuição que eu estou fazendo. Eu vou chamar a saída desse integrador aqui de x1 de t, a saída desse integrador x2 de t, desse aqui x3 de t e assim por diante, até a saída desse integrador mais baixo aqui, que é o xn de t. Ora, se, por exemplo, aqui é xn de t, antes do integrador eu tenho xn ponto de t. Mesma coisa vale, né, para o ponto anterior a qualquer outro integrador. Isso aqui na saída do integrador é x1 de t, antes do integrador é x1 ponto de t. E daí eu construo as equações x ponto de t em função de x de t e das outras variáveis do sistema. No caso aqui, como o sistema tem uma estrutura específica, né, a gente vê, né, que para i de 1 até n-1, o xi ponto de t vai ser igual a xi mais 1 de t mais bi u de t menos ai y de t. Então, por exemplo, ver o caso aqui para i igual a 1. Né? Para i igual a 1, quem é o x1 ponto de t? x1 ponto de t é a saída desse somador. Então, a saída desse somador vai ser, né, a soma dos três ramos aqui que são a entrada do somador, que são x2 de t, logo aqui, ó, x1 ponto de t é xi mais 1, né, consistente com essa equação, x2 de t mais b1 u de t, então está aqui bi u de t, para i igual a 1, no caso aqui, menos a1 que multiplica y de t. Então, menos ai que multiplica y de t, para i igual a 1. Né? Mesma coisa vale aqui para o x2 ponto de t. x2 ponto de t é a saída desse somador, que vai ser, então, a soma desses três ramos aqui, x3 ponto de t, né, para i igual a 2 aqui, então vai ser o xi mais 1, né, ou x3 de t, mais b2 u de t, né, para i igual a 2, b2 u de t, menos ai, ou seja, menos a2 y de t. Isso vale até o estado n-1, tá? E vai ficar diferente aqui para o estado em i igual a n, porque não tem aqui, né, o ramo de entrada aqui, o terceiro ramo de entrada do somador. Né? Faltou as setinhas aqui, tá? Então, quem vai ser a equação de xn ponto de t? Vai ser bn, que multiplica o de t, menos an, que multiplica y de t. Então, a gente tem as equações aqui para cada elemento do vetor de estados. Xi ponto de t, para i de 1 até n-1, dada por essa estrutura, e para i igual a n, dada por essa equação. E a saída y de t vai ser a saída desse somador aqui, que vai ser x1 mais b0 u de t, que multiplica 1. Né? Então, a gente consegue obter também a equação de saída, né, do sistema. Y de t vai ser x1 de t mais b0 u de t. Muito bem, agora o que a gente faz? Vamos trabalhar essas equações de xi ponto de t, porque elas dependem, né, do y. Né? A gente quer remover a dependência do y. Né? Lembra que o xi pontos de t tem que depender do xi e do u, não pode depender do y. Né? Então, quem vai ser xi ponto de t para i de 1 até n-1? Vai ser xi mais 1 de t
mais BI U de T, menos AI Y de T. E quem é Y de T? Y de T é X1 mais B0 U de T, né? Dado por essa expressão aqui. Agora a gente reorganiza os termos. E XI ponto de T vai ser então igual a menos AI X1 de T, mais uma vez XI mais 1 de T, mais agora BI U de T, né? Então BI U de T, menos AI B0 U de T. Então eu escrevi aqui menos B0 AI U de T. Então agora a gente tem o XI ponto de T dependendo de outros XIs aqui e da entrada U, que é o nosso objetivo. E para o caso de I igual a N, a gente trabalha a equação da mesma forma. A gente viu que Xn ponto de T é igual a Bn U de T menos An Y de T. Quem é Y de T? Essa expressão aqui, né? Que é X1 de T menos B0 U de T. Né? E agora a gente trabalha a equação como a gente fez antes. Xn ponto de T vai ser menos An X1, mais U de T em evidência que vai ser menos An B0, está aqui, né? Mais Bn, está aqui. E agora, se a gente definir o estado X, né, como tendo elementos X1, X2, Xn, um vetor coluna, né? Está aqui o transposto, né? Como é que ficam as matrizes A, B, C e D da representação em espaços dos estados do sistema na forma canônica observável? Eu vou denotar, né, as matrizes dessa forma canônica observada como A subscrito D. Né? D aqui para lembrar que é da forma direta, tá? Direta 1. Né? Eu vou denotar essas matrizes de AD, BD, CD e DD. Subscrito D aqui está se referindo então à forma canônica observável ou forma direta 1. Se a gente escrever essas equações aqui em forma matricial, né, a gente vai verificar, né, que, por exemplo, para I igual a 1, né, X1 ponto de T vai ser menos A1 X1, está aqui, menos A1 X1, mais uma vez X2, está aqui, uma vez X2, mais 0 vezes os outros estados, isso fecha aqui a matriz A, e o termo que depende de B, que é BI, que é B1 menos B0 A1 U de T. Isso vai definir aqui o primeiro elemento da matriz B. Para I igual a 2, a gente vai ter X2 pontos de T. X1 vai ser igual a menos A2, está aqui, mais uma vez X3, né? Então é 0x2 mais uma vez X3, mais 0 vezes os outros estados. O segundo elemento da matriz B está aqui, vai ser B2 menos B0 A2. E assim por diante. E seguindo aqui para I igual a N, é a mesma coisa, né? Quem vai ser o Xn ponto de T? Vai ser menos AN X1, então está aqui o menos AN, né? Mais 0 vezes os outros estados, né? E aparece aqui só o último termo da matriz B. Então a gente percebe aqui que a primeira coluna da matriz AD contém os coeficientes negativados da equação diferencial homogênea, que define o slit, e essa parte aqui, né? Vou separar aqui, né? Fazer uma partição, né? Essa parte aqui é a matriz identidade de ordem n-1, está aqui. Então, a primeira coluna aqui é a coluna dos coeficientes, né? E um vetor de zeros aqui associado ao coeficiente AN, ou seja, a última linha é não nula, exceto pelo primeiro coeficiente aqui, menos AN. Então, a estrutura da matriz AD, dada aquela escolha que a gente fez de estados, e essa escolha aqui de ordem dos elementos do vetor de estados, é tal, né, que você tem uma coluna com os coeficientes negativos da equação homogênea, matriz identidade de ordem n-1, um vetor de zeros aqui. Essa estrutura vai ser sempre essa para a forma canônica observável, a menos de uma escolha diferente que a gente possa fazer aqui, seja na ordem do vetor de estados ou seja na atribuição que a gente fez lá dos estados em relação às saídas dos integradores. Dependendo da escolha, essa primeira coluna de coeficientes, com valores negativos, pode aparecer aqui como última coluna. Isso é uma questão de como a gente define a ordem dos coeficientes aqui, por exemplo, no vetor de estados. Tá? Mas, tipicamente, né, a primeira ou a última coluna da matriz AD vai ser a coluna de coeficientes. Então, essa matriz AD é uma matriz companheira da equação homogênea. Nota que essa matriz é uma matriz transposta em relação à matriz AD que a gente viu por caso de um sistema na forma direta 2 ou na forma controlador padrão
ou na forma canônica controlável. Daí o fato de a forma direta 1 ser transposta da forma direta 2. É porque as matrizes ADs associadas aqui são uma transposta da outra. E lembrete, né, que a gente já viu antes, né? Quem é o polinômio característico dessa matriz AD? P subscrito AD de lambda vai ser o determinante de lambda I menos AD, e que isso vai ser, como a gente viu para esse tipo de estrutura de matriz, a gente já viu antes, vai ser igual ao polinômio característico da equação diferencial homogênea do Schlitt, né? Ou seja, somatório de I de 1 até N, de AI lambda elevado a N menos I. Nota que os coeficientes da equação homogênea aparecem com valores negativos aqui na primeira coluna da matriz AD. No caso que a gente viu lá da forma canônica controlável, esses coeficientes apareciam aqui na última linha da matriz AD, associada à forma direta 2. Como a gente viu aqui, né, é para I de 1 até N-1, né? A estrutura aqui dos termos para a matriz B é a mesma, né? BI menos B0 a I, né? E para I igual a N, BN menos B0 a N. Então a matriz BD vai ter esses elementos, B1 menos B0 a 1, B2 menos B0 a 2, assim por diante, até Bn menos B0 a N. E quem é a matriz C do sistema? A gente olha aqui novamente a equação de Y. A matriz C, né, só vai depender aqui de uma vez x1 de t e 0 vezes dependência dos outros estados aqui de 2 até n. Mais B0U. Então a matriz D está aqui, ó, é igual a B0. E quem é a matriz C? A matriz C, D, vai ter o primeiro elemento igual a 1, que é uma vez x1 mais 0 vezes os outros elementos do vetor de estados. E a matriz DD vai ser igual a B0. Retomando agora a questão do observador de Luenberg, para um Schlitt dado agora na forma canônica observável com matriz AD, BD e CD, a gente vai definir a matriz L subscrito D, pertencente ao Rn por 1, nota que o sistema é ciso, que vai ser então a matriz com elementos L1, L2, Ln, transposto aqui a um vetor coluna, né, com n elementos. E a gente vai definir então a matriz ALD como AD menos LD-CD. A única diferença é que a gente está colocando aqui o subscrito D em todo mundo para lembrar que a gente está falando da forma canônica observável. E quem vai ser então agora essa matriz ALD? Vai ser a matriz AD, né, que é dada por essa coluna de coeficientes com valores negativos, matriz identidade de ordem n-1, 0. Menos o vetor que define a matriz LD, né, que é L1, Ln, que multiplica aqui a matriz CD. Aqui. Esse produto aqui é igual à primeira coluna L1 até Ln e depois 0. Então a gente tem que a matriz ALD vai ser essa subtração de matrizes aqui. Ou seja, a gente vai manter a mesma estrutura da matriz AD e só vai alterar os elementos da primeira coluna, que vão ser agora menos A1 menos L1, menos A2 menos L2. Né? Essa matriz identidade de ordem n-1 é subtraída de zeros aqui, e essa coluna de zeros é subtraída dessa coluna de zeros. Então, não há alteração nesses valores. Né? Então, a gente chega à conclusão que a matriz ALD tem como primeira coluna menos A1 menos L1, menos A2 menos L2, e assim por diante, até menos AN menos LN. Matriz identidade de ordem n-1 e vetor de zeros. Agora defina beta-i igual a AI mais LI. Ora, se beta-i é dado por essa expressão, menos A1 menos L1 é igual a menos beta-1. Então, a primeira coluna aqui da matriz ALD vai ser dada agora por menos beta-1, menos beta-2 e assim por diante, até menos beta-n. Mesma matriz aqui, identidade de ordem n-1 e vetor de zeros. E nota só, essa matriz ALD com essa estrutura é uma matriz A de um Schlitt diferente do original, na forma canônica observável, cuja equação diferencial homogênea tem coeficientes beta1, beta2, beta-n. Então, essa matriz A aqui é associada a um outro Schlitt, né, na forma canônica observável. E quem é, né, o polinômio característico associado à equação diferencial homogênea desse novo Schlitt aqui, com essa representação da matriz A dada por ALD? Né? É um P subscrito a ALD de lambda igual ao somatório de 1 até n de beta-i lambda elevado a n menos 1. É esse polinômio característico da equação diferencial homogênea que representa esse novo Schlitt.
Agora sejam lambda i e de 1 até n os autovalores dessa matriz ALD. Eu quero, né, para que a ALD seja estável, que a parte real de lambda i, né, para todos os autovalores, seja estritamente menor que zero. Então, eu vou definir um polinômio alvo, p subscrito alvo, de lambda, que vai ser dado por lambda menos lambda 1, lambda menos lambda 2, assim por diante, até lambda menos lambda n. Lambda i aqui, valores complexos, em geral, tá? E se eu fizer esse produto aqui, né, dos termos de primeira ordem, eu vou encontrar um polinômio dado por somatório de i de 1 até n, de gama i lambda elevado a n menos 1. Nota, eu estou especificando os valores de lambda i, todos com parte real negativa, de forma arbitrária no plano complexo, né? Logo, eu conheço os valores de lambda i porque eu quero levar os autovalores de ALD, né, para esses valores de lambda i, né? Então, eu construo esse polinômio com lambdas i aqui conhecidos, faço essa conta e encontro aqui o polinômio, com coeficientes gama i. Agora, se eu quiser forçar os autovalores de ALD iguais a esses lambda i's, eu vou igualar o polinômio alvo, p alvo de lambda, ao polinômio p ALD de lambda. É tão simples quanto isso. Eu vou forçar agora, como eu falei, né, o p ALD de lambda igual a p alvo de lambda. Em outras palavras, né, eu vou igualar esses dois polinômios e isso implica o quê? Que beta i vai ter que ser igual a gama i. E como beta i a gente definiu anteriormente como AI mais LI, então AI mais LI, que é o beta i, vai ser igual a gama i, e daí eu encontro LI sendo igual a gama i menos alfa i. Isso para i de 1 até n, né? Nota então que os elementos da matriz L, L1 até Ln, são dados aqui por gama i. Esses valores de gama i são conhecidos porque eles foram encontrados através do polinômio alvo, com raízes que eu escolhi. E os AI são conhecidos do sistema original. São os coeficientes da equação diferencial homogênea do sistema original. Então eu consigo encontrar os coeficientes Li da matriz L. Então nota que no caso especificamente de um slit ciso dado na forma canônica observável, encontrar a matriz L se reduz a resolver n equações lineares separadas de i de 1 até n. Então é super simples encontrar a matriz L, né, que no caso aqui no sistema ciso é um vetor coluna de n elementos, e para isso eu preciso resolver apenas n equações lineares separadas. Então é super simples. Vale aqui a mesma observação que eu fiz antes sobre posicionamento dos autovalores da matriz ALD, a parte real dos autovalores, né? Isso poder criar uma matriz L que amplifique o erro. Então tem um balanço aí entre o quão mais negativos os autovalores são, a parte real dos autovalores, né? E a questão de amplificação de ruído no erro de estimativa da saída Y. Pode ser que você precise resolver um problema de otimização mais sofisticado que leve em consideração não só a taxa de convergência de x chapéu de t para x, mas também a questão dos ganhos, né, de amplificação providos pela matriz L. O caso 2 vai ser novamente um slit ciso, mas com representação em espaço de estados sem forma específica. Não está na forma direta 1, nem na forma direta 2. Ou nem na forma canônica observável, nem na forma canônica controlável. Eu preciso, como antes, que o para C seja observável. Como antes, eu vou definir a matriz AL como A menos LC, né, e quero encontrar uma matriz L pertencente ao R n por 1, ou seja, no caso de um sistema ciso, é um vetor coluna com n elementos, tal que a L seja estável, ou seja, que os autovalores lambda i de AL tenham parte real negativa. Bem, a gente sabe que a matriz AL tem polinômio característico P AL de lambda, dado aqui pelo determinante de lambda i menos AL. Então eu vou calcular, né, esse determinante de lambda i menos AL, e aqui que pode ficar complicado do ponto de vista algébrico calcular esse determinante, se em particular o nzinho aqui for grande, né? Se a ordem aqui da matriz A for grande, tá? Mas
eu consigo, né, obter aqui um polinômio, né, associado a esse determinante lambda_i menos AL. E eu vou igualar esse polinômio, como a gente fez antes, ao polinômio alvo construído através, né, de um outro polinômio cujas raízes eu quero que sejam lambda_i, né, com valores que eu escolho, e tais que a parte real de lambda_i seja menor que zero. Né? Então eu vou definir o polinômio P-alvo de lambda, como a gente fez antes, dado aqui por esse produto de fatores lambda menos lambda 1, que multiplica lambda menos lambda 2, e assim por diante, até lambda menos lambda n. Vou fazer esse produto aqui e vou encontrar o P-alvo de lambda igual a somatório de i de 1 até n, de γi lambda elevado a n menos i, e vou igualar P-alvo a PAL de lambda, dado por esse determinante de lambda_i menos AL. Esse polinômio vai ser igual ao somatório de i de 1 até n de coeficientes beta_i, e esses coeficientes beta_i vão ser função dos elementos de L, ou seja, vão ser função aqui de L1, L2 até Ln. Não sei quão complicadamente eles vão ser função desses elementos, nem se são função de todos os elementos, podem ser função de um subconjunto desses elementos aqui. Então vai ser coeficiente beta_i, função desses elementos aqui, que multiplica lambda elevado a n menos i. Esses coeficientes beta_i são funções aqui dos elementos Li, de 1 a n, são funções lineares dos elementos de L. Então, no final das contas, eu forço PAL de lambda igual a P-alvo de lambda, vou encontrar os valores de L1 até Ln. Isso significa resolver um sistema de n equações, em n incógnitas L1, L2 até Ln, né? Dada por essa equação aqui. Beta_i, que é uma função aqui de L1, L2 até Ln, possivelmente, né, desses elementos, igual a γi, né? Daí eu tenho que resolver esse sistema de n equações em n incógnitas e encontro os valores de L. Então, nota, esse caso 2 pode ser bem mais complicado e trabalhoso algebricamente do que o caso 1, né? Porque no caso 1, no caso do sistema ser ciso, mas está na forma canônica observável, eu tenho que resolver n equações lineares separadas. Não é o caso de resolver um sistema de n equações em n incógnitas. Tá? Eu reduzo o problema a resolver n equações de primeira ordem. Ao contrário aqui, que é um sistema de n equações em n incógnitas. Então, é possível posicionar arbitrariamente, sim, os autovalores da matriz AL, mas de uma forma bem mais trabalhosa, quando o sistema não está na forma canônica observável. Uma solução alternativa para resolver o caso 2 seria, primeiro, passo 1, levar o slit ciso da REE original para uma outra REE na forma canônica observável. Fazendo o quê? Uma transformação de base, né? Uma mudança de base, uma transformação de similaridade na matriz A. Suponha que exista, e a gente vai ver que de fato existe, uma base T inversa, tal que xd aqui é o vetor após a mudança de base, cujo sistema está na forma canônica observável. Então, xd de t vai ser T inverso x de t, que leve o slit na forma original, na RE original, para a FCO. Se existe essa transformação de base, então a matriz AD, que é a matriz A do sistema na forma canônica observável, é dada por T inverso AT, a gente viu isso no tópico de transformação de base, ou mudança de base. A matriz BD vai ser T inverso B, e a matriz CD vai ser C que multiplica T. Então a gente leva primeiro o sistema para a forma canônica observável, e agora, de posse, né, da representação do sistema na forma canônica observável, a gente volta lá para o problema do caso 1, né? Ou seja, define a matriz ALD como AD menos LD CD e obtém o LD como a gente fez lá no caso 1, né? Resolvendo N equações lineares de primeira ordem separadamente. Nota só, eu obtive LD, mas eu preciso de L. Aqui eu estou obtendo LD que está associado a um sistema na representação FCO, na forma canônica observável. Mas o meu sistema original não está na forma canônica observável, ele está numa outra forma arbitrária qualquer. Então, o passo 3 é encontrar a matriz L, né, em função da matriz LD,
através de uma transformação de base. Vai ser uma espécie de transformação inversa de base, né? Ou seja, levar, né, do XD para o X. Né? Então vamos tratar aqui primeiro, né, o item 1, né, que é essa base, né, ou matriz T inversa que leva o sistema da forma original para a forma canônica observável. Então, desenvolvendo aqui o item 1, né, quem é essa T inversa? Eu não vou mostrar como é que se chega a esse resultado, só vou mostrar qual é o resultado. Tá? Em particular, esse resultado vale para essa matriz AD nessa forma aqui, ou seja, a primeira coluna de AD contendo os valores negativos dos coeficientes da equação diferencial homogênea que define o sistema CISO. Nota, repito, né? Se a matriz AD tiver, ao invés dos coeficientes nessa primeira coluna, tiver na última coluna, muda a história aqui. Essa T inversa que eu vou mostrar aqui está associada a essa matriz AD com essa estrutura aqui. Como é que eu obtenho T inverso? Então, primeiro eu obtenho a matriz de observabilidade O, e a gente viu qual é a estrutura de O e como obter O, e também a sua inversa, o O inverso. Tá? Como o sistema é completamente controlável, a gente viu que a matriz O ela é uma base, né? Ela é invertível, né? E logo existe a inversa aqui. A matriz de observabilidade ela é uma matriz com posto igual a N. Obtida a matriz O inverso, né? Eu escrevo O inverso como coluna 1, coluna 2, assim por diante, até a última coluna, que eu vou chamar de Q. Tá? Então, Q aqui é a última coluna da matriz O inverso. Aí eu vou montar a matriz T da seguinte forma. A é a matriz A do sistema original. A elevado a menos 1 que multiplica Q, é a primeira coluna da matriz T. A segunda coluna vai ser A elevado a N menos 2Q, e assim por diante. A penúltima coluna aqui vai ser A que multiplica Q, e a última coluna aqui vai ser Q. Essa matriz T é uma base, e T inverso que multiplica X leva a XD, tal que a matriz A é elevada a AD com essa estrutura aqui na forma canônica observável. Isso aqui é similar ao que a gente viu lá no caso de estabilizabilidade. Se na matriz AD a coluna de coeficientes aqui, ao invés de ser a primeira, for a última, nesse caso específico basta inverter a ordem das colunas aqui. A primeira coluna vai ser Q, a segunda vai ser AQ, assim por diante, e a última coluna vai ser AN-1Q. Nota, essa escolha aqui está associada a essa estrutura de A, especificamente. Isso aqui que a gente acabou de ver, né? Essa estrutura aqui é para um sistema CISO. Para um sistema MIMO, sim, é possível obter T, que leva o sistema original para o sistema na forma canônica observável. Né? Só que é um procedimento mais complicado do que esse que a gente viu aqui e vai envolver os chamados índices de observabilidade. Para isso, vocês podem consultar o livro do Antsaklis Michael, de 2007, que descreve, né, os detalhes da construção da matriz T de transformação de base que leva o sistema numa forma qualquer para a forma canônica observável. O item 2 é seguir o mesmo procedimento que a gente viu para o caso 1, resolver a matriz LD, como a gente viu lá no caso 1, que é bastante simples. Agora, como é que a gente obtém a matriz L, né, em função da matriz LD? Vamos definir aqui o erro na estimativa de estados associado ao estado XD, que é o estado do sistema na forma canônica observável. E, subscrito XD de T, vai ser o XD menos XD chapéu de T. A gente viu que XD de T é igual a T inverso X de T. E a mesma coisa vai valer, né, para o observador, né, de estados. X chapéu D de T vai ser T inverso X chapéu de T. Lembrar que o observador de estados é uma cópia do sistema em questão que a gente está tratando. A gente está tratando no item 2 do sistema na forma canônica observável, né, depois da transformação feita no item 1. Então, a gente tem que o EXD de T é igual a T inverso X de T menos T inverso X chapéu de T. Né? Porque eu estou fazendo aqui, né? XD é T inverso X e X chapéu D é T inverso X chapéu. Então, EXD de T vai ser T inverso X de T menos X chapéu de T. Faltou um parênteses aqui. Né? E X de T menos X chapéu de T é EX de T. Então, EXD de T é T inverso EX de T. Nós sabemos, né, que EXD ponto de T vai ser igual a LD EXD de T. E agora a gente sabe, né, olha, se EXD de T
é igual a t inverso ex de t, exd ponto de t, né, vai ser igual a t inverso ex ponto de t. Então, né, quem vai ser exd ponto de t? Vai ser igual a t inverso ex ponto de t, que vai ser igual a ALD. E quem que vai ser exd de t? Vai ser t inverso ex de t. Agora eu multiplico por t à esquerda dos dois lados. Então isso aqui vai ser t inverso, que é a identidade, que multiplica ex ponto de t. Multiplico t à esquerda. Então vai ser t ALD, t inverso ex de t. Muito bem, agora eu vou substituir ALD por quem ele é, que vai ser AD menos LD CD. E agora eu faço aqui o desenvolvimento dessa expressão, né? Então isso vai ser t AD, t inverso, está aqui, menos t LD CD, t inverso, está aqui, t LD CD, t inverso. Isso tudo aqui multiplicado por ex de t. Então, ex ponto de t vai ser t AD, t inverso, menos t LD CD, t inverso, que multiplica ex de t. A gente viu antes, né, que t AD, t inverso, nada mais é do que a matriz A do sistema dado na forma original. CD, que multiplica t inverso, é a matriz C do sistema na forma original. Por conseguinte, né, t LD só pode ser a matriz L. Né? E essa expressão aqui nada mais é também, né, do que, né, como a gente viu antes, né, A menos LC e x de t. Logo, esse termo TLD só pode ser o L, tá? Não tem como ser diferente. Então, a gente consegue encontrar a matriz L do projeto do observador de Luenberger como T, que multiplica LD. LD a gente viu como é que encontra, resolver o problema como a gente fez lá no caso 1. E T é a matriz de transformação de base que a gente viu como obtém no item 1. Então, a gente obtém L e essa matriz L do observador de Luenberger estabiliza a matriz AL, né, dada por A menos LC, segundo especificações nossas dos autovalores da matriz AL. Ainda, né, eu posso resolver o caso 2, né, através da forma de Ackermann, aqui na versão para sistemas completamente observáveis. Eu não vou mostrar como se obtém essa expressão, nem que de fato ela é válida, mas isso vocês podem ver no livro do Antisacris Michael. Eu posso obter diretamente a matriz L fazendo a seguinte conta. L vai ser o polinômio P-alvo, que a gente definiu antes, avaliado aqui na matriz A, que multiplica a matriz de observabilidade inversa, que multiplica esse vetor aqui 1 subscrito n. Esse vetor 1 subscrito n é um vetor coluna, né, cujo último elemento aqui, o enésimo elemento, é igual a 1 e os outros elementos são nulos. Nota só, o P-alvo, né, de lambda, que a gente definiu antes como lambda menos lambda 1, que multiplica lambda menos lambda 2, até lambda menos lambda n, é avaliado aqui não em lambda, mas em A. Isso tem a ver aqui com o teorema de Cayley-Hamilton. Então tem algumas alternativas para a gente encontrar a matriz L, no caso aqui do sistema SISO, tá? Especificamente para o sistema SISO. No caso do sistema MIMO, como a gente viu antes, o problema é mais complicado e tipicamente envolve resolver um conjunto de equações não lineares. E além disso, não existe solução única para L. Você pode ter múltiplas soluções para L, você vai ter que escolher uma que seja mais conveniente. Então, é um problema mais complicado quando a gente está tratando de sistemas MIMO, quando a gente quer posicionar arbitrariamente os autovalores da matriz AL no plano complexo. Se a gente se restringir ao posicionamento apenas da parte real dos autovalores, a gente usa aquela formulação que a gente viu através da matriz gramiana, né? Isso encerra o tópico de observadores lineares de estado para sistemas a tempo contínuo.